Sempre quando tem queda no mercado cripto, a gente escuta uma pergunta: agora é a hora de eu vender o meu Bitcoin? É sobre esse questionamento tão polêmico que a gente vai debater aqui agora no vídeo do Cointelegraph Brasil. Antes de mais nada, eu quero te pedir aquele favor: se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, comenta, compartilha, que isso ajuda muito a gente aqui no Cointelegraph Brasil a poder continuar produzindo esses conteúdos para você. Mas sem perder mais tempo, sem mais delongas, no momento de gravação desse vídeo, cada unidade do Bitcoin está custando ali aproximadamente seus $84 mil, 84.600, com uma valorização até que expressiva nas últimas 24 horas de cerca de 4,7%, e a gente pode ver que está sendo acompanhada pelas principais criptomoedas do mercado. Ether também está valorizando mais de 5%, XRP quase 4%, BNB 1,5%. Em contrapartida, a gente vê também Solana aí caindo quase 10%, Cardano caindo quase 5%, Dogecoin caindo mais de 3%, enfim. Mas a gente vê que, de qualquer forma, o Bitcoin, pelo menos, começa a conseguir se recuperar. Mas se a gente analisar a última semana, a gente vai ver que a gente está com uma queda acumulada aí de cerca de 4%. No último mês, a gente está com uma queda acumulada de 12%. E se a gente olhar até aqui um período um pouco maior, a gente vai ver que ao longo desse ano o Bitcoin está caindo até mais. Nesse ano, a gente já chegou a atingir a marca dos $100 mil, chegou a bater ainda em fevereiro, em 22 de janeiro, por exemplo, chegou a bater a marca de $103 mil, ali 29 de janeiro continuava acima dos $103 mil, 30 de janeiro $104 mil, começou o mês de fevereiro acima dos 100 mil e agora está ali na casa dos 84.600. Então, se a gente for ver, o Bitcoin ele teve uma queda considerável ao longo desses últimos meses. Considerável, é claro, se a gente olhar um recorte curto de tempo, a gente olhar um período curto. Isso já faz com que muitas pessoas entrem em pânico e comecem a vender o seu BTC, achando que agora o mercado acabou, achando que agora o mercado morreu. E a gente recebeu mais de 50 vezes nessa última semana no nosso Instagram. Se você não segue a gente, vou colocar o link aqui embaixo para você poder seguir. A gente recebeu mais de 50 vezes a pergunta se era hora de vender o Bitcoin. E isso demonstra claramente um sentimento generalizado. Afinal de contas, agora é a hora de vender o Bitcoin ou não? Para responder isso, eu preciso frisar uma coisa para vocês. Esse vídeo não tem por princípio fazer nenhum conselho financeiro. Eu não estou falando aqui o que você deve fazer ou não. Estou falando apenas a minha opinião baseado nas análises que eu faço, com as análises, com as informações que eu tenho. Beleza? Então, sem perder mais tempo, no dia de hoje, esse vídeo está sendo gravado dia 14 de março de 2025, a gente vê que, inclusive, a renda variável, de uma forma geral, está se recuperando. O S&P 500 está valorizando 1,67%, o mercado ainda está aberto, mas a gente está vendo valorização ao longo do dia, está bastante constante. A Nasdaq está valorizando 2,23%, a gente vê o ouro também valorizando cerca de 0,18%. Então a gente está vendo o mercado financeiro de renda variável, de uma maneira geral, tendo uma resposta positiva. Ao longo dos últimos dias, a gente teve alguns índices positivos sendo divulgados pelos Estados Unidos, como, por exemplo, o CPI, que é o índice de preço do consumidor que veio abaixo do esperado. Isso começou a fazer com que a renda variável comece a se recuperar. E era natural que a gente visse isso também nas criptomoedas. E é justamente o que a gente está vendo agora. Começando a se recuperar um pouco mais as criptos. Bacana, legal, as criptos começaram a se recuperar, mas ainda estão em queda num prazo de 1-2 meses. Hora de vender, pensando em entrar depois no mercado. Qual a melhor estratégia? A melhor estratégia depende muito do seu objetivo. O meu objetivo, por exemplo, é acumular pensando no longo prazo, enquanto aquele projeto ainda for interessante. E o Bitcoin, para mim, continua sendo extremamente interessante. A gente viu ao longo desse último mês o Bitcoin sendo adotado como reserva estratégica dos Estados Unidos, uma reserva estratégica que já nasce com cerca de 200 mil Bitcoin, para ser mais exato, 198.109, que eram os BTC que foram apreendidos pelos Estados Unidos. O Trump falou que tem planos de comprar Bitcoin de forma indefinida, desde que isso seja budget neutral, ou seja, que não afete o orçamento dos Estados Unidos, que não signifique um aumento de encargo para o contribuinte americano. A gente vê a senadora Lummis, a Cynthia Lummis, reintroduzindo a lei Bitcoin para que a reserva dos Estados Unidos exceda o total de 1 milhão de BTC. Então a gente vê que
Os Estados Unidos estão de fato mergulhando de cabeça no Bitcoin, estão utilizando o Bitcoin cada vez de forma mais sólida. E não só os Estados Unidos, a Rússia, por exemplo, tem utilizado o Bitcoin e o USDT para negociações de petróleo com a China e a Índia, aponta uma reportagem da Reuters. Ou seja, para fugir das sanções econômicas decorrentes do conflito militar envolvendo a Rússia e a Ucrânia, a Rússia tem utilizado cripto como uma forma de liquidação de pagamento. Então a gente vê uma verdadeira corrida de países. A gente está vendo aqui a Rússia utilizando. A Rússia recentemente aprovou um projeto de lei feito pelo Banco Central e solicitado pessoalmente pelo Putin, que autorizasse alguns investidores a comprarem e venderem Bitcoin e Ether, a fazerem essas negociações. Inclusive, muito está se falando das 7 maiores empresas da Rússia poderem comprar Bitcoin também, talvez uma MicroStrategy russa, quem sabe, surgindo. A gente vê outros países também comprando cripto. A gente tem o Butão, pequeno país da Ásia, mas que minera BTC. Atualmente eles têm mais de 10 mil Bitcoins sob reserva. A gente tem El Salvador resistindo à pressão do FMI e continuando o seu DCA, comprando pelo menos um Bitcoin por dia, mas a gente pode ver que eventualmente eles compram mais de um Bitcoin, fora a compra diária de um, eles vão lá e compram 5 adicionais. Então a gente tem visto cada vez mais países comprando BTC, a gente vê cada vez mais empresas comprando BTC. No Brasil a gente teve o caso da Melius, que comprou mais de 4 milhões de dólares em Bitcoin, a ação subiu 20% no dia que eles anunciaram a compra. Rumble continua comprando BTC, o concorrente do YouTube comprou mais de 17 milhões em Bitcoin, total de 188 Bitcoins adicionados na carteira, fora o que eles já tinham. A gente tem a MetaPlanet também comprando mais 13 milhões e meio de dólares, alcançando uma marca de 3.050 BTC. A gente vê a questão de regulação da cripto avançando de uma maneira crypto-friendly ao redor do mundo. Por exemplo, salário em Bitcoin. Deputado apresenta projeto de lei para regularizar remuneração com criptomoedas no Brasil. Autoria do deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ou seja, é o príncipe da monarquia brasileira, que o projeto de lei dispõe sobre a regulamentação do pagamento de salários, remunerações e benefícios trabalhistas com a utilização de ativos virtuais. Se isso vai passar ou não são outros 500, eu até acho que não, sendo muito sincero com vocês, mas de qualquer forma, isso simboliza um claro interesse de legisladores a criar um ambiente favorável às criptomoedas. E isso, que nem eu falei, ao redor do mundo. Aqui, ó, futuros de Solana CME indicam aprovações iminentes de ETFs dos Estados Unidos. Os ETFs da Solana podem oferecer aos investidores de varejo uma alternativa atraente aos fundos Ether. Ou seja, potencialmente a gente vai ver ao longo desse ano o ETF de Solana surgindo, mas não só o ETF de Solana, mas também outros ETFs sendo aprovados pela SEC, que é a CVM americana. E isso é claramente um ambiente regulatório mais favorável às criptomoedas. Tendo tudo isso em vista, eu estou utilizando esse momento para vender o meu Bitcoin? Não, muito pelo contrário. Eu estou utilizando esse momento para acumular mais Bitcoin. De novo, não é nenhum conselho financeiro, nem nenhuma recomendação de investimento, mas eu, por acreditar muito no BTC e em algumas outras criptomoedas no longo prazo, tenho utilizado isso ao meu favor para acumular mais com preço menor. E é justamente isso que eu vou fazer agora. Eu já loguei aqui na minha conta da CoinEx, que é parceira aqui do canal do Cointelegraph Brasil. Inclusive, se você não tem conta lá ainda, faz um favor pra gente, ajuda aqui o canal do Cointelegraph Brasil, cria sua conta lá e você pode inclusive ganhar R$25 em cashback em Bitcoin, criando a sua conta através ou desse QR Code ou do link aqui da descrição. Comprando R$100 em qualquer criptomoeda, você ganha R$25 em BTC. As regras vão estar certinhas no link daqui da descrição ou nesse QR Code. E fazendo essa conta, criando essa conta, se você ainda não estiver lá, você ajuda aqui o canal do Cointelegraph Brasil. Mas, sem perder mais tempo, vamos fazer as compras. Eu tenho feito o meu DCA na CoinEx, aqui o meu DCA público aqui com vocês, utilizando a plataforma da CoinEx. E para fazer o traqueamento, eu tenho utilizado a plataforma do CoinMarketCap Portfólio para fazer esse traqueamento. É gratuito, só você clicar em cima em portfólio. Então, e eu tenho também criar aqui uma planilha bonitinha do nosso maravilhoso Google Spreadsheet para a gente ter um controle exatamente de quanto eu fiz o depósito, de qual foi o valor do Pix que eu fiz, ou qual foi o valor de compra que eu concretizei de fato, para a gente ter exatamente a taxa de retorno. E até agora eu comecei a comprar ali dia 9 de janeiro nessa carteira pública e eu comprei R$ 615,84. Nesse momento, as criptos que eu tenho
estão me dando prejuízo de 26% nesse período. A carteira atualmente é composta por BTC, ETH, Solana e Hedera, que eu me expus levemente pensando na questão do ETF de Hedera, que pode ser aprovado ao longo desse ano, mas em momentos de queda, o que a gente vê bastante? Se o Bitcoin cair 10%, a maior parte das altcoins vão cair 20%, 30%. E é justamente isso que a gente tem visto. Então, na hora de comprar, em um momento de queda, é óbvio que eu não vou comprar o que está caindo mais, necessariamente. Eu vou comprar aquilo que eu acredito mais no longo prazo. Então aqui, depositei os R$200 padrão, que eu sempre tenho feito aqui nesse DCA público com vocês, e vou dividir em algumas criptomoedas em específico. Eu realmente acredito que o Ether, nesse momento, está em uma boa oportunidade de compra. O Ether, nesse momento, está abaixo ali dos $2.000, uma desvalorização de quase 12% nos últimos 7 dias. E eu acredito no potencial do Ether ao longo desse ano e para frente também, ainda mais aí com a possível mudança do ETF dele, tendo a questão de staking, eu acho que vai atrair bastante investidor, eu acho que vai ter um inflow de capital institucional grande. Então, eu vou começar comprando ETH. Então, vou vir aqui em ETHBRL e eu vou comprar metade do que eu tenho aqui, depositei 200, vou comprar R$100 em ETH. Então, vou vir aqui, 50% do que eu tenho, que é R$100, confirmar ordem. Vai receber a ordem e vai executar aqui na plataforma da Coinex. Na sequência que a ordem foi executada, o que eu vou fazer? Eu já vou pegar aqui as métricas certinhas e vou lançar aqui no traqueador, no rastreador de portfólio do CoinMarketCap. Então aqui eu já estou no traqueador do CoinMarketCap, eu já peguei todas as informações aqui da própria plataforma da Coinex, que eles botam aqui bonitinho, todas as ordens executadas. Então vou vir aqui, a quantidade de ETH que eu comprei, o preço por moeda que eu paguei, adicionar transação. Legal. E agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar justamente para a plataforma da Coinex e vou fazer essa compra de BTC, que é o outro ativo que eu mais acredito, que eu acho que vale a pena muito me expor nesse momento. Então eu já estou aqui na plataforma da Coinex e eu quero comprar 100% do que eu tenho agora em BTC. Já coloquei aqui, confirmar ordem recebida, ordem não está mais em aberto. Aqui eu já vou pegar as informações certinho justamente da ordem executada. Vou vir aqui no traqueador do CoinMarketCap, já lancei, foi R$ 99,86 no final das contas, o valor que eu consegui executar por aquele preço. Adicionar transação, então eu consegui comprar 199,86 ao todo. Então deve ter me sobrado ali 14 centavos na minha conta da Coinex, que a gente vai poder ver aqui, que foi exatamente o que me sobrou, 14 centavos, perfeito. Então com isso, eu aumentei a minha exposição em ETH, eu aumentei a minha exposição em BTC. Ah, Paulo, você está fazendo compras muito covardes, muito conservadoras. Esses são os dois ativos que eu mais acredito no longo prazo. É conservador sim, mas na minha opinião, o BTC e o ETH são as duas blue chips do mercado cripto, no sentido de são os dois ativos que eu mais acredito. São os dois ativos que eu mais acredito que podem passar por qualquer crise que seja. Os Estados Unidos, por exemplo, colocaram o Bitcoin como um ativo de reserva estratégica. É verdade que eles criaram outro tipo de reserva, que é o que eles chamaram de estoque nacional de ativos digitais, mas tem diferenças grandes em relação à reserva estratégica de Bitcoin. Por exemplo, a reserva estratégica de Bitcoin, todo Bitcoin que foi parar lá não pode ser vendido. Pode entrar novos BTC, mas não pode ser vendido. As outras criptomoedas podem ser vendidas para qualquer coisa que seja, inclusive ser transformada em Bitcoin, e não podem, o governo americano não vai comprar diretamente, por exemplo, pelo menos por enquanto, ETH. Não vai comprar Solana, não vai comprar Hedera, não vai comprar XRP. Eles podem manter as que eles têm, eles podem manter as que eles aprenderam por algum tempo até determinarem que vão vender, mas eles não irão comprar. Então isso já demonstra claramente o quanto o Bitcoin é considerado um ativo extremamente superior pelo próprio Estados Unidos. E que a gente sabe que é. O Bitcoin ele é de fato o rei das criptomoedas e, na minha opinião, vai ser para todo sempre. Não acho que cabe debate se um dia o Bitcoin vai ser substituído por outra cripto. Não acho que vai. O Bitcoin vai ser o padrão ouro das criptomoedas. Essa é a minha opinião, respeito. Se você pensa o contrário, até quero saber se você pensa o contrário, coloca aqui nos comentários. Mas, de qualquer maneira, a minha exposição em momentos de correção é feita basicamente nos ativos que eu mais acredito pensando no longo prazo. E nesse instante, os ativos que eu mais acredito pensando no longo prazo é o BTC e o ETH. É claro que eu tenho Solana, não só nessa carteira, como na minha carteira pessoal.
É claro que eu tenho alguma exposição em outras criptomoedas na minha carteira pessoal, como, por exemplo, Chainlink. Eu ainda tenho alguma posição não liquidada em Polygon, que eu acreditava por demais e acabou despencando com o passar do tempo. Se a gente for ver aqui a Polygon, a gente vai ver que tem uma queda bastante considerável, que no último ano caiu 80%. Mas, enfim, é natural que eu busque me expor nos ativos que eu acredito mais. E para fechar esse vídeo de hoje, eu vou deixar aqui para vocês 2 outros vídeos. Um vai ser explicando melhor sobre essa ordem executiva do Trump, criando a reserva estratégica de Bitcoin, que é muito importante. E aqui eu vou deixar para você criando uma configuração de uma hard wallet, que é o tipo mais seguro de carteira de criptomoedas na prática. Muito obrigado pela sua companhia. Chegou até agora aqui no episódio. Deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente já tem um encontro marcado no próximo vídeo aqui no Cointelegraph Brasil.